Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar werden no alemão. Essa aula é super importante, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. E sem mais delongas, vamos começar! Werden é uma palavra que pode causar muitas dúvidas no alemão, porque ela é utilizada de formas diferentes a depender, né, do contexto ali. Eu vou mostrar para vocês. Então, werden tem variações. Primeira coisa, gente, é um verbo, tá? E esse verbo, ele pode assumir duas formas diferentes. A primeira forma seria um verbo principal, que seria uma ação com sentido próprio. Por exemplo, comer, beber, correr. São verbos que a gente chama de principais, porque eles têm o quê? Um sentido próprio, não é verdade? E werden pode ser utilizado como um verbo dessa forma. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho para vocês. E também ele pode ser utilizado como auxiliar. O que seria um verbo auxiliar? É aquele verbo utilizado para criar tempos verbais, por exemplo, futuro. Então, quando a gente fala assim no português, eu vou viajar, perceba, esta é uma frase no futuro. Só que o verbo principal é o viajar, é o que tem sentido ali próprio. Agora, o vou, né, que seria o verbo ir, ele está aí sendo utilizado como um auxiliar para que eu consiga criar a frase no futuro. E o werden vai ter um uso similar no alemão. Vamos começar aqui pela conjugação deste verbo, né? Então, é um verbo irregular, então vocês precisam memorizar essa conjugação, só que a gente usa tanto que a gente acaba, de fato, lembrando, né? De tanto utilizar. Então, ich werde, ich, primeira pessoa, né? Eu, du, seria o tu ou você, né? Informal. Er, ele, sie, ela. Es seria o pronome neutro, né? Como no alemão nós temos masculino, feminino e neutro, nós precisamos, além do ele e ela, nós precisamos de um pronome pessoal para o neutro. Wir, que seria nós, ihr, vocês, sie, que é eles ou elas, ou o sie aqui com letra maiúscula seria o senhor ou a senhora. Então, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet e sie werden, ok? Primeiramente, sendo utilizado como verbo principal, ele vai significar tornar-se, tá? Quando a gente fala assim, fulano se tornou médico, tá? Ou então ficar no sentido de quando você muda de estado emocional ou então de forma física, quando você fala, por exemplo, fulano ficou doente, tá? Algo assim. Vamos para alguns exemplos. O primeiro deles, ich werde Astronaut, ou seja, eu me torno astronauta. E você pode utilizar ali basicamente com qualquer outra profissão. Por exemplo, eu me torno médico, ich werde Arzt. Eu me torno professor, ich werde Lehrer, tá? E no alemão também, esse ich werde, né, no português estaria aqui no presente, mas no alemão você pode entender também como se fosse algo que está sendo feito naquele momento. Por exemplo, eu estou me tornando médico, também seria ich werde Arzt, tá? Porque no alemão a gente não tem o gerúndio, a gente utiliza o presente para isso. Então, olha aqui um exemplo. Sie wird Ärztin. Então, ela se torna médica, ou ela está se tornando médica. Mais um. Du wirst bekannt. Você está se tornando conhecido. Depois, olha só, no sentido de ficar de alguma forma, né? De mudar o estado físico ou emocional. Sie wird nervös. Ela fica nervosa, tá? Ou ela está ficando nervosa. Er wird krank, ou seja, ele fica doente, né? Seria aí um exemplo típico do verbo werden. Depois nós temos ich werde wütend, que seria eu fico com raiva. Vamos agora para o verbo werden sendo utilizado como auxiliar. E nós vamos começar utilizando ele como um auxiliar do futuro. No alemão nós temos um tempo verbal que nós chamamos de Futur 1, que a gente utiliza basicamente para falar de ações futuras ou intenções.
É como se fosse o nosso futuro do português quando a gente utiliza o verbo ir para poder construir esse futuro. Então, quando a gente fala assim, eu vou comer, eu vou viajar, eu vou estudar, tá? Seria mais ou menos a mesma coisa. O que a gente não pode fazer é confundir werden com ir. São dois verbos diferentes, tá? Então, não é o mesmo, mas a utilização é a mesma. Então, como que é a estrutura? Primeiro, você vai pegar o verbo e você vai conjugar de acordo com o sujeito, né? Então, você tem que levar em consideração essa tabelinha aqui e você vai pegar depois o verbo no infinitivo e você vai colocar esse verbo lá no finalzinho. Por exemplo, ich werde Deutsch lernen. Eu vou aprender alemão. Então, perceba, aqui eu tenho o werden sendo conjugado para o ich e aqui eu tenho lernen no infinitivo, que seria aprender. No alemão, a gente coloca o verbo auxiliar e logo em seguida a gente coloca o verbo no infinitivo. No alemão, o infinitivo precisa estar no final da frase, como último elemento. Eu não poderia dizer, por exemplo, ich werde lernen Deutsch. Isso está errado, tá? Então tem que falar ich werde Deutsch lernen. Depois nós temos aqui, olha só, nós vamos trabalhar amanhã. Wir werden morgen arbeiten. Então nós vamos, wir werden, cuidado, porque não podemos traduzir como se fosse o verbo ir do português. É basicamente um auxiliar, então ele não tem sentido próprio aqui, tá? Ele só está auxiliando. Cuidado para não traduzir literalmente para o português, ok? Wir werden, nós vamos, morgen, amanhã, e arbeiten, trabalhar. Nós vamos trabalhar amanhã, wir werden morgen arbeiten. Então, vocês perceberam que ele aqui não está sendo utilizado como um verbo com sentido próprio? Aqui eu não estou falando, por exemplo, ele se torna médico, ou fulana fica com raiva. Não, eu estou utilizando ele simplesmente para conseguir construir um tempo verbal, que no caso é o futuro, mais precisamente, Futur 1 no alemão. Mais um exemplo aqui. Ela vai estudar nos Estados Unidos. Sie wird in den USA studieren. Cuidado, hein, gente? Studieren é diferente de lernen. Lernen é você, pode ser traduzido como aprender, né? Ou também estudar. Por exemplo, na escola você estuda, então seria o verbo lernen. Studieren é só aquilo que você estuda na faculdade, na universidade. Então, se você fala ich studiere Deutsch, quer dizer eu estudo alemão, mas eu faço letras alemão. Não é que você está aprendendo alemão, você está estudando alemão. Então, para dizer que você está estudando ou aprendendo alemão sem ser fazendo uma graduação em alemão, você diz ich lerne Deutsch, ok? Mais um exemplo aqui, olha. Ihr werdet Erfolg haben. Vocês vão ter sucesso. Então, mais uma vez, ele sendo utilizado como auxiliar para o futuro. Vamos agora ver o werden sendo utilizado como auxiliar da voz passiva. Neste caso, ele é utilizado na voz passiva para indicar algo que está sendo feito. Então, tudo no português que você traduz normalmente, né, que você diz normalmente como tal coisa está sendo feita, uma casa está sendo construída, uma ponte está sendo erguida. Esse está sendo, no alemão, vai utilizar o werden e a voz passiva. Olha só, como que você vai fazer? Bem fácil, você pega o werden, conjuga de acordo com o sujeito, como eu mostrei lá naquela tabelinha, e você vai colocar o Partizip 2. O que seria o Partizip 2? É o que nós chamamos de particípio passado. Por exemplo, quando eu tenho o verbo escrever, o particípio do verbo escrever é escrito, falar, falado, fazer, feito, comer, comido. Tá? No alemão, isso se chama Partizip 2. E para vocês terem uma noção, é o mesmo utilizado no tempo verbal perfect, que a gente usa para falar do passado, tá? Então, olha só, a carta está sendo escrita. Então, o wird aqui, né, que seria o verbo werden conjugado ali para a terceira pessoa, ele a gente pode entender como está sendo, tá? Então, der Brief wird geschrieben, quer dizer, a carta está sendo escrita. Mais um exemplo. Das Haus wird gebaut. A casa está sendo construída.
Então, aqui, olha, está sendo, vai ser o wird, e gebaut é construída. Mais um último exemplo, nós estamos sendo influenciados, tá? Influenciar é beeinflussen. Agora, o Partizip 2, o particípio 2, né, ou o particípio passado do verbo beeinflussen é beeinflusst, desse jeito aqui. Então, nós estamos sendo, wir werden, e influenciados, beeinflusst, ok? E com isso nós terminamos essa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho e me fala também de onde você está assistindo. Eu fico super feliz de saber. E eu vejo vocês numa próxima lição. Até lá. Tschüss!